Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. A gente vai bater um papo sobre multiplicadores de Lagrange com uma restrição. Bom, para que esse método de multiplicadores de Lagrange com uma restrição serve? Serve para a gente calcular o máximo e mínimo de uma função de várias variáveis em cima de uma restrição. Ou seja, o que a gente vai fazer quando a gente estiver usando métodos de multiplicadores de Lagrange com uma restrição é buscar o máximo e mínimo de uma função, não mais no espaço todo, mas sim só em cima da restrição. Beleza? E aí, quem vão ser essas restrições, né? Quem é essa restrição? No caso de uma função de duas variáveis, a restrição vai ser algo do tipo g de xy igual a zero, e isso daqui é uma curva. E no caso de uma função de três variáveis, a restrição vai ser algo do tipo g de xyz igual a zero, que é uma superfície. Então, quando a gente estiver usando multiplicadores de Lagrange com uma restrição, a gente vai buscar os máximos e mínimos da nossa função somente em cima dessa curva ou dessa superfície aqui, beleza? Show de bola. E aí, como é que a gente faz? Como é que é, no fim das contas, o método? É isso daqui. Gradiente de f é igual a lambda vezes o gradiente de g. E esse lambda aqui é o tal do multiplicador de Lagrange, por isso que o método tem esse nome. O que isso aqui, em outras palavras, quer dizer? Quer dizer que o gradiente da função que a gente quer maximizar ou minimizar, ele é múltiplo do gradiente da função que é a restrição. Beleza? Então, para testar se a gente entendeu esse negócio, né, vamos descobrir o máximo e mínimo dessa função em cima dessa restrição aqui. Para isso, vamos calcular lá, começar calculando os gradientes de f e de g. O gradiente de f a gente consegue calcular, a gente tem a expressão de f, aí o gradiente vai ficar. Derivada parcial em relação a x vai dar menos 1, e em relação a y também vai dar menos 1. Agora a gente precisa calcular o gradiente de g. Só que quem é esse g de xy? Eu não sei, não tem uma expressão para g de xy, a questão não me deu isso. Mas a gente sabe que a nossa restrição é isso daqui. E aí, para definir uma g de xy, é só a gente jogar tudo para um lado só e igualar a zero, porque aí a gente vai ter nossa g de xy. Então, nossa g de xy vai ser pegar tudo e jogar para o mesmo lado. Então, vai ficar x² mais y² menos 1. Isso é igual a zero, então nossa g de xy é daquele tipo, g de xy igual a zero, do jeito que eu falei antes, beleza? Show! E aí a gente pode, então, calcular o gradiente disso. Agora a gente já tem uma função, a gente pode calcular o gradiente. Vai ser 2x e 2y. Show da bola! Vamos finalmente aplicar o método, usar o multiplicador de Lagrange, que é fazer isso daqui. Então, peguei o gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g. E aí, igualando cada uma das componentes, e adicionando também a equação da restrição, a gente chega nesse sistema aqui, que é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, são o x, o y e o lambda, beleza? E a gente precisa resolver esse sistema para encontrar o x, o y e o lambda, e o x e o y vão ser os nossos pontos, os nossos candidatos, né, a máximo e mínimo da nossa função. Só um OBS antes da gente continuar, que é, se a nossa função fosse uma função de 3 variáveis, x, y, z, a nossa restrição seria do tipo g de x, y, z igual a zero. Então, quando a gente igualasse esses termos aqui, a gente teria 3 aqui e 3 aqui. Então, a gente ia ficar com 3 equações igualando esses termos. Adicionando a equação da restrição, a gente ia ter 4 equações. Então, a gente ia ter um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Vai ser x, y, z e lambda. 4 incógnitas e as 4 equações. Beleza? Mas o procedimento para resolver é o mesmo que a gente vai usar agora, para resolver esse sistema aqui de 3 equações e 3 incógnitas. Só é um pouco mais chato, vai dar um pouco mais de trabalho. Beleza? Mas enfim, vamos resolver o nosso sistema ali que a gente encontrou, que é esse aqui. Dessas duas primeiras equações aqui, a gente vai ter aqui menos 1 igual a menos 1. Então, a gente pode fazer que lambda vezes 2x é igual a lambda vezes 2y. E daqui a gente tira aqui o x é igual ao y. Posso cortar lambda com lambda, 2 com 2, x é igual a y. E aí, substituindo isso na terceira equação, a gente vai ficar com x² mais o y é igual a x, então x² é igual a 1. Daqui a gente fica com 2x² é igual a 1. Então, x² é igual a 1 sobre 2. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então, 1 sobre raiz de 2. Beleza? Como o x é igual a y, o nosso y vai ser também mais ou menos 1 sobre raiz de 2.
beleza? Então, encontramos aqui 4 valores, 2 valores para x e 2 valores para y. E daí a gente consegue tirar 4 pontos, que são esses pontos aqui, fazendo todas as combinações possíveis, né, com x e y positivos, todos os dois positivos, todos os dois negativos, um positivo, outro negativo, tá, beleza? E aí, esses são os nossos candidatos a máximos e mínimos da nossa função. Como é que eu faço para descobrir quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo? Eu já dei um spoiler aqui, né? A gente substitui tudo na expressão de f e testa, simplesmente testa para ver quem é o máximo e quem é o mínimo. Substituindo, então, todos esses pontos aqui nessa expressão de f, eu fiz isso já, né? E aí eu encontrei que no ponto P1, a f vale 1 menos raiz de 2. No ponto P2, vale 1 mais raiz de 2. E no ponto P3 e no ponto P4, ela vale 1. E aí, com isso, a gente olhando para isso aqui, consegue ver que 1 mais raiz de 2 é o maior valor de todos. Então, o nosso P2 é ponto de máximo. 1 menos raiz de 2 é o menor valor de todos. Então, o P1 é o ponto de mínimo. Beleza? Show! Então, a gente encontrou quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo. Agora, eu fiz um desenho aqui para tentar te explicar melhor graficamente como isso acontece. Esse rosa aqui é a expressão a nossa função, né, que é um plano. E esse vermelho aqui é a restrição que a questão deu pra gente. Aí, quando a gente está usando o multiplicador de Lagrange, a gente não quer buscar o máximo e mínimo da função no plano inteiro aqui. A gente quer só em cima da restrição. Então, a gente pega e projeta essa restrição aqui em cima, no plano. E a gente vai ter essa curvinha laranja aqui que eu desenhei. E aí, quando a gente fez isso, a gente encontrou aqueles 4 candidatos, né, e testou os candidatos e viu que o P1 era o ponto de mínimo, esse ponto que está aqui embaixo, e o P2 era o ponto de máximo, esse ponto que está aqui em cima. Beleza? Então, para finalizar, só um resuminho aqui de um passo a passo do que a gente fez para encontrar o máximo e mínimo da nossa função. A gente primeiro identificou quem era f e quem era g, ou seja, f é a função que a gente quer maximizar ou minimizar, e g é a restrição. Aí a gente calculou os gradientes de f e de g. Depois a gente aplicou o método de multiplicadores de Lagrange, que é o gradiente da função que a gente quer maximizar ou minimizar é múltiplo do gradiente da restrição. E aí a gente igualou os termos disso daqui e adicionou a equação da restrição. Depois a gente resolveu o sistema e encontrou aqueles 4 candidatos. Podia ser mais, podia ser menos. Encontrou os candidatos. Depois a gente testou substituir os candidatos na expressão de f e encontrou quem era o máximo e quem é o mínimo. E isso aí é tudo que a gente vai fazer sempre que a gente tiver que usar um método de multiplicadores de Lagrange, com uma restrição. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.